Uma princesa nobre teve contato com almas do purgatório e registrou isso em um diário. Parece coisa de romance antigo, mas para muitos católicos, o nome de Eugênia von der Leyen ficou ligado justamente a esse mistério delicado entre a história, a devoção e a prudência da Igreja. Quem foi essa mulher? Por que seus escritos chamam tanta atenção? E o que uma alma do purgatório teria pedido a ela? Hoje eu quero te apresentar, pela primeira vez aqui no canal, a princesa Eugênia von der Leyen. Com calma, com respeito e com espírito católico, porque a Igreja nos ensina com segurança a realidade do purgatório, o valor dos sufrágios, da oração pelos mortos e da Santa Missa. Mas quando entramos no campo dos diários espirituais e das experiências particulares, é preciso caminhar com discernimento. As revelações privadas não pertencem ao depósito da fé e não obrigam a crença dos fiéis como a revelação pública obriga. E é assim que devemos olhar para Eugênia von der Leyen. Eugênia nasceu em 15 de maio de 1867, em Munique. Pertencia à antiga família von der Leyen. Viveu sobretudo no castelo de Waal e, mais tarde, em Unterdessen. As fontes biográficas a apresentam como uma mulher católica, discreta e profundamente piedosa. Segundo a tradição editorial do seu diário, foi em 1921 que começaram os encontros com almas do purgatório. Essas anotações ficaram conhecidas em alemão como Minhas Conversas com Almas Sofredoras e passaram a circular em edições posteriores. E aqui está o ponto que explica por que tanta gente se interessa por ela. Não é por curiosidade vazia, é porque, quando esses relatos são lidos com prudência, reacendem algo profundamente católico: a seriedade diante da eternidade, a compaixão pelas almas do purgatório, o valor da mortificação, da oração e da Santa Missa. Agora eu quero te contar uma história concreta atribuída a esse diário. Uma história simples, forte e espiritualmente muito rica. Num dos relatos atribuídos ao diário, aparece a alma de um padre dominicano francês que Eugênia conhecera em vida. No início, ela o via de modo confuso, quase irreconhecível, como alguém que vinha em silêncio, esperando ajuda. E então acontece algo muito humano. Numa noite, Eugênia estava triste, chorava. Segundo a tradição editorial desse diário, aquela alma se aproximou e, vendo sua aflição, respondeu com uma frase curta e muito forte: tenha confiança e seja humilde. É bonito perceber isso. Uma alma em purificação não a conduz para a curiosidade. Conduz para a humildade, para a confiança, para Deus. Eugênia então perguntou como poderia ajudá-lo. A resposta, segundo esse mesmo relato transmitido em compilações posteriores, foi igualmente curta: por mortificação, ou seja, por renúncia, por penitência oferecida. Aqui a história fica profundamente católica. A alma não pede espetáculo, não pede fama, não pede conversa inútil, pede ajuda e aponta para um caminho muito conhecido na tradição da Igreja: mortificação, oferta, caridade sobrenatural. Mas há um outro ponto desse mesmo relato que chama ainda mais atenção. Quando Eugênia pergunta o que acontece à alma depois da morte, a resposta atribuída a esse dominicano é fortíssima. Primeiro, a alma contemplaria Nosso Senhor. Haveria um estremecimento terrível de adoração. E depois viria a purificação. Que imagem forte! Não como condenação, mas como verdade. A alma encontra a santidade de Deus. E diante dessa santidade, compreende o que ainda precisa ser purificado nela.
Isso ajuda a entender por que os escritos de Eugênia chamam tanta atenção dentro da espiritualidade católica. Não porque a Igreja mande acreditar neles como se fossem dogma, mas porque eles podem funcionar como um chamado, um lembrete de que a morte não é teoria, de que a purificação é real e de que a caridade pelos mortos continua sendo uma obra de misericórdia espiritual. Também por isso, relatos assim só são úteis quando nos levam ao essencial. Mais oração, mais missa pelos falecidos, mais seriedade com a confissão, mais desapego do pecado, mais amor pelas almas, e talvez essa seja a grande razão para falar da princesa Eugênia von der Leyen aqui no Clamor das Almas. Não porque queremos viver de coisas extraordinárias, mas porque sua história reacende o que é essencial. Caridade pelas almas, seriedade diante da eternidade, confiança na misericórdia de Deus e amor ao altar. Então eu quero terminar com um gesto simples. Hoje, ofereça uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Uma só, mas com atenção, com amor. E se você puder, pense também em mandar celebrar uma missa por um falecido da sua família. Agora eu quero te ouvir. Escreva nos comentários as iniciais de um falecido por quem você quer oração. E se quiser, me diga também se você quer que eu continue esta série sobre o Diário do Purgatório da princesa Eugênia von der Leyen. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.